Olá, meus amigos, um abraço para vocês que são apaixonados pelo futebol. Eu venho aqui hoje para falar de uma coisa que é muito interessante. Sabe o Elano, aquele jogador que foi do Santos? É, ele mesmo, que fez um sucesso danado entre os meninos da Vila, que foram destaque no futebol brasileiro, ganhava tudo os meninos, jogava um bolão. E Elano fazia parte daquela turma. Ele foi revelado no Santos, jogou muito, depois ele foi contratado depois de fazer sucesso aqui no Brasil, ele foi contratado pelo futebol ucraniano. Ele foi para a Ucrânia jogar durante 5 temporadas, ele foi contratado para 5 temporadas lá no futebol ucraniano. Como jogador de um time da Ucrânia, ele foi convocado para participar de alguns amistosos da seleção brasileira. E isso, quando ele, em 2006, por aí, 2007, quando ele jogou e ele chamou muito a atenção, porque o futebol dele era um futebol bonito, quem lembra do Elano sabe o que eu estou dizendo, eu assisti, gostava de ver aquela turma jogar, chamou a atenção do Manchester City, e o Manchester City o contratou. Ele foi em 2007 para o Manchester City. Antes dele, o Giovani já tinha ido, portanto ele foi o segundo jogador brasileiro a participar do elenco do Manchester City, e depois dele veio outros jogadores brasileiros, inclusive no time atual existem jogadores brasileiros lá que estão fazendo sucesso. Um dos exemplos é o goleiro, que está batendo um bolão, né? E campeão de tudo nessa temporada. Pois bem, o Elano ele foi convidado pelo Grupo City para acompanhar, não sei se é uma espécie de embaixador ou representante, como ele foi um jogador do Manchester, ele foi convidado, e foi um jogador que foi bem sucedido no Manchester, ele foi convidado para fazer esse papel de embaixador, não sei se o nome exatamente é esse, mas ele estava lá, e ele deu entrevistas, etc, e a TNT, há uns tempos atrás, umas semanas atrás, entrevistou o Elano exatamente como representante do Manchester City para acompanhar esse tour dos troféus que o Manchester ganhou nessa última temporada, e foi todos, está lá. Ele dá entrevista e o cenário são os troféus que estão lá sendo expostos, um do lado do outro, na sequência das conquistas. Né? O primeiro conquistado, o segundo conquistado, o terceiro, o quarto, o quinto conquistado. Ali ele vai explicando cada um daqueles troféus. E é feito algumas perguntas. Foi perguntado a ele por que o Fluminense levou a goleada, e ele explica, essa explicação é muito legal. Ele perguntou foi perguntado como foi a atuação dele durante o período que ele jogou no Manchester. Foi perguntado uma série de coisas. Por que o Manchester ganhou tudo? Ele explica isso também. E por que eu digo, e eu faço questão de dizer que essa entrevista que o Elano deu à TNT deve ser assistida obrigatoriamente por todos os torcedores do Fortaleza, do Sport Clube Vitória, torcedores do Ceará, torcedores do Sport de Recife, de Santa Cruz, de todos os times, inclusive todos os times brasileiros, todos deveriam, os dirigentes e os torcedores deveriam ter obrigação de assistir esse vídeo. E quando você assistir, você vai entender o que eu estou dizendo. Principalmente você, meu amigo, torcedor do Bahia. Você que está aí feliz, empolgado, entusiasmado, você que cobrou a saída do técnico Renato Paiva na temporada passada, você que fez uma briga danada e ficava ali vendo o Bahia mantendo o técnico e não entendia por que mantém esse técnico, porque tem projeto e gestão de projeto, meu irmão. Você está entendendo? Por isso que o técnico foi mantido, e se dependesse do Bahia, ele não seria mandado embora. Ele saiu porque ele pediu, ele não aguentou a pressão. Mas olha, vou dar um recado para você, outro recado para o torcedor do Bahia. Não adianta você fazer pressão, porque o Bahia não vai ceder a pressão nem de torcedor e nem pressão de jornalista, que antigamente ficava fazendo pressão e tal. Não adianta, tem jornalista aí
reclamando, chiando, por que não dá entrevista. Outro dia eu estava ouvindo um jornalista reclamando porque o CEO do Bahia, ele não dava entrevista, que ele deu uma entrevista ali encaixotada e tal. Ah, essa entrevista para mim não vale nada, mas é essa que você vai ter, meu irmão. Não vai ser outra não. Por quê? Porque agora é assim. E tem que começar a se acostumar com isso. Comece a se acostumar com isso, porque vai ser assim. E depois, inclusive, os jornalistas, eu sou leigo, né? Já reparou o nome do canal aqui? Canal do Leigo. Eu sou leigo, né? Você não. Outros aí não, são especialistas, são jornalistas. E bacana, eu assisto todos eles, né? Gosto de ver, concordo com na hora que eu percebo que há coerência. Quando eu percebo que não há coerência, eu discordo. E assim vai. Mas essa entrevista, todos os dirigentes, jornalistas, torcedores de todos os times, principalmente do Bahia, devem assistir. Eu vou deixar aqui no link, o link na descrição do canal, e aí você clica e já vai direto para a entrevista. Você clica ali e já vai direto para a entrevista. É muito legal. Aí você vai entender por que o Manchester City, ele ganhou tudo nessa temporada. Já vinha ganhando, mas nessa temporada ganhou tudo. E aí você vai entender o porquê que ele ganhou tudo. E aí você vai entender também por que o Fluminense, que é um dos melhores times, hoje nós podemos ver um time bom, um time que está ali organizado, arrumadinho, é o Fluminense. Mas o Fluminense, quando foi jogar com o Manchester, levou uma goleada. E é perguntado para o Elano, por que ele levou aquela goleada? E o Elano, ele explica por quê. Ele explica por que o Manchester City foi superior ao Fluminense. E é exatamente isso que vai acontecer no Bahia. Mas para que você possa entender, assista, meu irmão. Faça um esforçozinho. Tire aí 10 minutos para você assistir essa entrevista. É muito legal. Aí você vai entender por que o Renato Paiva ele foi mantido até o momento que ele desistiu. E da mesma forma vai ser com Rogério Ceni. A mesma forma. Você vai ter momentos que o Bahia vai perder um ou outro jogo ali, aí na hora você vai reclamar, vai brigar, e vai se espernear, e vai dizer, tem que tirar esse técnico, e por que não tira esse técnico? E você vai ter que morder as costas, porque se depender do grupo, ele vai até o fim. Assista essa entrevista e aí você vai entender, você precisa entender, para que você possa apoiar mais, para que você possa torcer mais, para que você possa estar confiante de que o Sport Clube Bahia vai fazer muito estrago. Está incomodando já, mas isso é só o começo. Aproveitando esse momento, quero pedir também para o Luna, que eu assisto, o canal do Luna, se ele assistir, se estiver assistindo aqui, faz um comentário sobre essa entrevista. O Nerd também, o Nerd, eu assisto você, Nerd. Faz um comentário. Vocês não reagiram a essa entrevista. Se reagiram, eu não vi. Me fala aí, me mostra aí, eu não vi se reagiram. Porque, olha, vou te contar uma coisa. Essa entrevista que o Elano dá à TNT, essa entrevista aqui, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Essa entrevista aqui, ela explica muita coisa. E vai deixar você mais confiante. Um abraço, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, não custa nada para você, deixa o seu like se você gostou, dislike se você não gostou, faça aqui o seu comentário sobre esse assunto, tá bom? Ative as notificações e compartilha com a galera. Forte abraço, até a próxima!